Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. O Encontro Sergipano de Comunicação, em SECOM, é uma forma de estimular o crescimento e o desenvolvimento do comunicador. Uma destas formas é despertar novos olhares para a sua profissão. E é isso que Duda Rangel faz no blog Desilusões Perdidas. Boa tarde, Duda, ou Dudas, né? Quem é Duda Rangel? Na verdade, Duda Rangel é um personagem, né, que a gente criou. Somos dois irmãos jornalistas, eu sou o Emerson Couto, ele é o Anderson Couto, então a gente faz uma confusão na cabeça das pessoas justamente por isso, né? E o Duda é um jornalista que é muito inspirado na nossa vida, né? A gente viveu muita história do Duda, são nossas histórias que a gente resolveu contar num blog. Tudo começou no blog, não foi isso, Anderson? Isso, a gente sempre gostou de escrever ficção, humor, né? Já era uma paixão antiga, né? Na época da faculdade, a gente fazia os nossos fanzines e tudo mais. E o blog, a gente descobriu uma plataforma nova para a gente, né? Era uma ferramenta que estava à nossa disposição e a gente usou o blog como um espaço mesmo para poder escrever, né? Colocar nossas ideias para fora e tal. E era uma coisa mesmo de brincadeira no começo, a gente escrevia para as pessoas próximas, né? Os amigos, colegas de trabalho e tal. E aos poucos o blog foi crescendo, as pessoas começaram a se identificar bastante com as histórias vividas pelo Duda, né? Porque são histórias bem reais, apesar de ser um blog de ficção. E com a ajuda das redes sociais, isso foi crescendo cada vez mais. De uma das histórias do Duda, alguma em particular de vocês? O Duda tem uma história que, bem do começo da carreira dele, que ele fala como ele descobriu a paixão pelo jornalismo, né? Ele era novinho, ele gostava de fazer retrospectiva em casa, assim, né? Para os pais, ver como é uma retrospectiva de final de ano, né? Que passa, enfim, nas TVs. Isso é uma coisa nossa. A gente, quando tinha 9, 10 anos, a gente pegava os recortes de jornais, revistas durante o ano, fazia as nossas editorias, né? Separava as notícias para poder apresentar para a família, né? Isso é uma coisa que a gente fazia quando era criança e que a gente passou para o Duda. O Duda herdou isso da gente, tá? Então tem muita coisa do Duda que a gente viveu. Foi a partir do blog que deu a origem ao livro de vocês? Isso, algumas pessoas tinham sugerido para a gente criar um livro a partir do blog, né? Não era uma ideia inicial nossa, embora a gente goste muito do livro papel, né, esse formato. E a gente chegou, no ano passado a gente já tinha mais de 500 textos publicados, né? São todos textos autorais, a gente produz tudo, e aí dava para fazer alguma coisa legal dali. A gente selecionou 110 textos desse universo de mais de 500 e a gente formatou o livro a partir daí. O livro são capítulos temáticos, são textos do blog, mas com uma nova organização. Muitos foram reescritos, atualizados, né? Mas foi daí que nasceu, foi o filhote, né? O principal filhote. E com um livro que a gente acabou mostrando mais a nossa cara, né? Que a gente está lançando, viajando e tudo mais. Então a gente agora, o Duda Rangel, além do Duda, nós estamos fazendo esse trabalho também de divulgação. E no meio jornalístico, como é que vocês poderiam dar dicas para quem está começando? Como é o dia a dia no jornalismo? É assim, o jornalismo hoje está passando por uma fase de transformação grande, né? Não só com as novas tecnologias que chegaram, mas, enfim, o mercado está diferente, questões econômicas e tudo mais. Então, assim, eu acho que hoje tem uma série de novos caminhos que o jornalista pode seguir, né? É claro que a mídia tradicional, a grande imprensa, enfim, ela está ainda aí, apesar das dificuldades, mas é um canal de trabalho ainda interessante. Mas o jovem jornalista não tem que pensar a entrada dele no mercado de trabalho apenas por essa porta, né? Hoje tem uma série de novas oportunidades, às vezes em área corporativa, na área de internet, dessas novas redes, né, coletivos que se criam, né? Então acho que assim, é uma questão, a essência do jornalismo a gente fala, isso vai continuar existindo, né? O cara ser curioso, questionador, interessado, ler bastante, estudar bastante, isso é uma coisa que a essência vai continuar existindo, a boa apuração, o cuidado com a informação, mas é questão de hoje as ferramentas estão nas nossas mãos, né? Então realmente fazer, partir, não esperar a coisa acontecer, né? Cair do céu. Arregaçar as mangas e ir atrás. No nosso caso, é um caso de independência. A gente tem um blog que não teve nenhum custo, né, para a gente fazer, apenas a nossa dedicação, nosso trabalho. O livro é uma produção independente, né? Então, essa questão mesmo de você fazer, aproveitar as oportunidades de hoje, apesar das oscilações do mercado, das dificuldades que realmente existem, são reais, né? Mas, sabe, tentar realmente meter as caras. Isso acho que é uma dica até, às vezes, pode parecer óbvia, mas hoje em dia, às vezes, a tecnologia às vezes facilita a nossa vida, né? Tá tudo às vezes mais fácil, mas também deixa às vezes um pouco mais acomodado. As pessoas às vezes querem um resultado muito rápido. A expectativa pelo resultado às vezes é muito mais rápido do que a própria ação, né? Então, acho que ter paixão pela coisa, o jornalismo é uma profissão que exige muita paixão e fazer. Agradeço o bate-papo, Anderson e Emerson. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.